Olá, amigos queridos, amigos, companheiros de estudo, de reflexões. É uma grande alegria, né? Poder unir em pensamento para agradecer a Deus essa oportunidade, a dádiva da vida, as bênçãos que recebemos, a bênção do estudo, do entendimento, e pedimos sempre a Deus compreensão, muita compreensão, muita luz, muita sabedoria para melhor compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas. Que as bênçãos do Pai possam se repartir entre todos nós, nesse momento, naqueles corações que recordamos, queridos, afetos, e tantos outros que sabemos necessitados dessa vibração de saúde, de proteção, de entendimento. Que Deus possa, Senhor, acordar todos esses corações. O estudo de hoje é a lição 17, Jesus na Samaria. E aqui colocamos um pequeno trecho contido aqui na leitura do livro. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Interrogou surpreendida: como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritano? Então, nesse momento aqui, ela está surpresa. Então vamos entender algumas questões. Primeiramente, existia um preconceito religioso que separava, separa o grupo judeu dos samaritanos, em função, são várias situações, mas o ponto principal de discórdia é em torno do templo de oração, que os samaritanos oram, cultuam Deus no templo de Gerizim, e para os judeus somente existe Jerusalém como opção para adorar a Deus. Então, esse motivo aí é da discórdia principal entre eles. Samaria, nessa região, fica no Oriente Médio, uma região muito montanhosa, e esse o Monte Gerizim, um dos altos, eles vão, sempre foram para fazer a adoração. Um povo que teve, sem dúvida nenhuma, a questão dos estrangeiros, que os judeus não aceitam, a questão somente do povo assírio, a origem de assírio, com uma série de cultos a outros deuses, chamavam-se de um certo hibridismo religioso, ora judeus, ora politeístas, e assim iam vivendo. Outra questão, a discriminação pela mulher. Ela ficou ali perplexa com um pedido de um homem a ela. Primeiro, que o homem não fala com mulher em público, nem com as suas esposas. Até hoje, em alguns países, a mulher é discriminada a esse ponto. Não se fala com ela. Ela não existe. Ela serve ali para atender. Não se conversa com uma mulher em público. Ainda mais um homem judeu com uma mulher samaritana. Ainda mais essa que tinha uma vida com outros maridos. Então é uma questão ali
que Jesus vai derrubando, né, todos os preconceitos. Ele não perde a oportunidade de vencer esses obstáculos que nada mais são do que criação do orgulho humano, da vaidade humana, né? Então ele vai derribando toda essa planta, como ele disse que o pai não plantou, ele vai retirando. Então nos deixa sempre a edificação da mulher. Jesus, ele sempre que podia, ele levantava a mulher, ele ouvia a mulher, ele se aproximava da mulher. Isso na época era assim um absurdo para os costumes. Então vejamos. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e reergueu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Esse é o colóquio sobre a água viva, né, com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí ela pergunta: que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a desse poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas, né? Vem do amor infinito de Deus. É todo o Evangelho de Jesus, né, que nos sacia as dúvidas, as dificuldades, toda a sede. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade da minha afirmativa ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esse não mais haverá necessidade material, que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhe refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Olha que consolo, né? Olha realmente a necessidade material que se renova a cada instante da vida. E a mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Disse-lhe Jesus: mas ouve. E o mestre passou a esclarecê-la sobre os fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular, explicando o que fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim, que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto do Todo-Poderoso neste monte, que é o Gerizim. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões acerca da comida impura.
já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. E o mestre observou-a compadecido e exclamou: tens razão. As divergências religiosas têm plantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, até hoje. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Foi aqui que eu coloquei, né? O Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Daí alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecesse e lhe ouvissem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas, e insistiam com Jesus para que ele se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Felipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Não te preocupes, Felipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, eu recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. E aí ele nos diz que, antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo, que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Então sempre, ele coloca que ele veio para fazer a vontade de Deus. Então não era dele, era a vontade do Pai. É verdade, observou o discípulo olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície.
O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Então, enquanto ele estava ali falando, o discípulo, sobre o êxito, um dos maiores êxitos, ele disse que não era isso que estava interessando. Que muitas vezes aquilo que a gente está achando que é o êxito é só uma ilusão, uma ondulação de superfície, que não atingiu lá o fundo, a base. Então, que o que a gente precisa em toda situação é entender o que o Pai deseja de nós naquele momento. A vontade do Pai na nossa vida. Toda a vontade de Deus é o bem. E Jesus trabalhava nesse sentido, ele disse, mas sem se prender à ansiedade da vitória imediata, ou seja, de colher ali o fruto imediatamente. Ele sabia o tempo que isso iria demandar naquelas terras dos corações ainda tão áridos, ainda tão cheios de pedra, dos ressentimentos, dos orgulhos que são os nossos corações. Então, ele não estava ali se prendendo a essa resposta, digamos assim, essa ansiedade de resposta do trabalho. E muitas vezes nós nos prendemos, nós queremos plantar e colher imediatamente. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Lembra que ele falou no outro texto sobre a vaidade ser por todos bem compreendido? Então ele faz essa pergunta. Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem o espaço. Então, eles fizeram silêncio para ouvir então o que os próprios ouvintes, sobre aqueles que estavam vendo a palestra de Jesus, o que ele falava para consolar, vamos ver o que eles disseram quando se encontraram longe de Jesus. E aí vem: acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntavam samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte não aceito semelhante impostura. Esse Nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores, quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém, ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhes confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com um malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E acrescentou outro: e não tem caridade, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo, no alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos, à margem do caminho, para um momento de repouso. Então, depois de tudo que ele fez, ele vai junto e ouve a opinião, sem menor caridade, daqueles que procuraram, Muitos para serem beneficiados, outros por curiosidade, outros para poderem ter o que falar. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido.
Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificara a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio da sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição desse dia. Quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda a parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não pode preocupar, senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Que lição, né? Que lição. Nossa consciência. Então, aquele que se perde no caminho, esperando trabalhar pela expectativa do retorno dos outros, terá grandes decepções. Ora serão insensatos, receberão ali purpurina, flores, e a menor contrariedade dos seus interesses recebem pedras. Foi o que aconteceu com Jesus até o final. Recebeu ali o apupro da multidão, as pedradas, o escárnio, o sarcasmo, o açoite. Então, ele estava tranquilo e sereno, porque trabalhava para realizar a vontade de Deus. Tinha sua consciência tranquila e não trazia dentro do seu coração expectativas de realizações rápidas, porque ele conhece as suas ovelhas. Não é assim que ele falou? Ele conhece as ovelhas pelos seus nomes. Uma é chamada de orgulho, a outra de vaidade, a outra de egoísmo e tantos outros nomes. E aí é uma lição para observarmos a importância, de toda essa conversa que ele teve com a mulher samaritana, a questão da adoração a Deus em espírito e em verdade, dentro de nós. Quando nos compenetrarmos realmente desta verdade maior, de buscarmos estudar Jesus como essa água viva, que irá nos tirar a sede dessas questões tão transitórias, de tantas reencarnações que voltamos para aplacar sedes transitórias. Quando compreendermos o que Ele nos oferece, e aí sim nós faremos a melhor escolha. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conforte o coração, nos esclareça, e que possamos encontrar em nossas vidas sempre o entendimento da vontade de Deus. Estarmos cientes que ao trabalharmos dentro da lei de Deus, vivermos dentro da lei de Deus, as nossas consciências estarão tranquilas e todo o nosso ser será sereno, sem ansiedade. Que Deus assim nos abençoe a todos. Muita paz a todos. Graças a Deus.